Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. Quem não lembrou daquele jogo contra o Deportivo Táchira, com esse gol do Gustavo Henrique de cabeça no final do jogo, tá de brincadeira. Igualzinho aquele jogo da Libertadores de 2012 lá que o Corinthians faz o gol, acho que foi o Ralf que fez o gol de cabeça contra o Deportivo Táchira no último lance da partida. Quem não lembrou desse jogo tá de brincadeira. Será que a história tá se repetindo? Será? Fala galera, eu sou o Rafael e hoje a gente vai falar do jogo de ontem contra o Santa Fé. Será que o Corinthians jogou bem? Será que merecia vencer? Ou o empate foi bom, tá de bom tamanho pelo que o Corinthians jogou ontem? Vamos fazer uma análise do jogo de ontem, vamos fazer uma análise individual de cada jogador, quem foi bem, quem foi mal, quem merecia ter mais tempo. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui sua opinião sobre o jogo de ontem do Timão. O Corinthians começou bem o jogo ontem, no primeiro tempo foi bem, controlou bem o jogo, teve boas chances de gol. É verdade que em algum momento do jogo, entre os 20 minutos e os 30 minutos do primeiro tempo, o Corinthians deu um apagão. O Santa Fé deu uma pressionada no Corinthians, mais bola na área do que propriamente aquela pressão em si, mais erros de saída do Corinthians do que propriamente o Santa Fé criando jogadas, mas deu um calorzinho no Corinthians ali nesse tempo. Mas no todo, o primeiro tempo do Corinthians foi um primeiro tempo de bastante controle, o Corinthians rodou bastante a bola nesse primeiro tempo, ficou bastante com ela, acho que chegou a bater 70% de posse de bola, criou duas boas chances de gol, uma com o André e outra com o Ranielli, né, que teve a chance de fazer o gol de cabeça, ele tentou cabecear para dentro da área e acabou errando, né, o goleiro acabou pegando. E a do André foi a chance mais clara do primeiro tempo, ele teve realmente a chance de fazer o gol, uma jogada linda do Corinthians, que o Corinthians saiu tocando lá de trás e criou a jogada muito bonita e ele acabou meio que pegando mal na bola, meio que pegando de leve nela e acabou que perdeu o gol. Um gol que não dá para perder, né? Um gol que o meio-campista do time do Corinthians, um jogador que tem uma boa qualidade de finalização, como é o caso do André, não pode perder. Imagine se fosse um jogo que o Corinthians precisasse ganhar, que tivesse complicado na Libertadores, ou um jogo de mata-mata mesmo. Não pode perder esse tipo de chance que o André perdeu. Mas, no geral, o primeiro tempo do Corinthians foi bom. Até merecia uma sorte melhor ter saído com 1-0 pelo menos. Agora, no segundo tempo, já não foi tão bem. Começou a cair, o Corinthians começou a ficar menos tempo com a bola, rodando menos tempo ela. É verdade, teve uma boa chance com o Mateuzinho de abrir o placar, e acabou que ele furou. Outro gol que não dá para perder, ele estava inteiro e sozinho na jogada. Foi uma boa jogada do Corinthians, mais uma boa jogada que o Corinthians saiu tocando lá de trás e o Yuri Alberto conseguiu escolar um bom cruzamento para o Mateuzinho e ele acabou perdendo o gol sozinho, outro gol que não dá para perder. O Corinthians tem esse costume desde o tempo com o Dorival de perder chances claras de gol e acabar se complicando no jogo, porque logo depois que o Corinthians perdeu esse gol, o Santa Fé abriu o placar com uma jogada que não dá para tomar um gol desse, não dá para tomar um gol desse que o Corinthians tomou. Esse é um gol que a gente toma em pelada, jogando, brincando com os amigos. Não dá para um time profissional tomar um gol desse. Uma bola rasteira entrar na área do Corinthians no meio de zagueiro, de lateral, de volante, não pode tomar um gol desse, cara. De verdade, que golzinho que beira o amadorismo que o Corinthians tomou. Um erro absurdo de marcação tomar um gol desse. Não dá para tomar. Imagina se fosse no mata-mata. Pelo amor de Deus, não dá para tomar um gol desse, cara. Não dá. Mas aí após tomar o gol, o Corinthians começou a voltar para a partida, começou de novo a rodar a bola, ficar mais com ela. É verdade, não criou tantas chances de gol assim, depois de tomar o gol, mas tentou. As mudanças do Diniz foram bem ousadas, eu gostei bastante disso. É um ponto muito positivo no Diniz, cara. Ele tenta fazer diferente. O Corinthians estava perdendo o jogo, ele começou a tirar. Começou a tirar meio-campista e colocar atacante. E isso é uma coisa que é diferente do que o Dorival fazia. O Dorival é um técnico que trocava meio-campista por meio-campista. Muitas vezes ele fazia isso de trocar posição por posição sem mexer no esquema. O Diniz já não, já começou a apostar em botar o Corinthians mais para frente, impressionar o Santa Fé, mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando com altitude. Então isso é um puta ponto positivo pro Diniz. Eu gostei disso, cara. Ele foi ousado nas alterações e elas surtiram efeito. O Dieguinho entrou muito bem. Eu até torci o nariz quando ele foi entrar, porque, sei lá, eu não sou muito fã do futebol do Dieguinho, não. Mas nesse jogo ele entrou bem. No último jogo contra o Mirassol ele também entrou bem. Eu queria que tivesse entrado primeiro o Caio César. O Caio César tem mais qualidade, mais intensidade para fazer jogadas 1 a 1 e o Corinthians ia precisar disso porque o Santa Fé ia se fechar lá atrás. E é um time forte fisicamente, então é difícil você jogar com eles 1 contra 1. São fortes, rápidos. E eu achava que o Caio César deveria ter entrado antes do Dieguinho. Mas o Dieguinho entrou muito bem e melhorou bastante o time do Corinthians, até porque o André vinha fazendo uma partida muito ruim. Até daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aí entrou o Pedro Raul no lugar do Yuri Alberto. E o Corinthians começou a mandar a bola para a área. Mandar a bola para a área até que Gustavo Henrique sobe sozinho e faz um
puta de um golaço de cabeça. Se existe golaço de cabeça, esse é um. Que golaço do nosso artilheiro, zagueiro, motorista de ônibus, Gustavo Henrique. Que golaço, cara. Gustavo Henrique, mais uma partida incrível dele, coroada com um gol de empate que traz um bom resultado pro Corinthians, querendo ou não, né? Jogar na altitude e conseguir empatar. Dava para ter ganho ontem? Dava para ter ganho. O Santa Fé é um time bem limitado, mas, dadas as circunstâncias, jogando na altitude, foi um gol que deu um bom resultado, sim, o empate foi um bom resultado pro Corinthians, mas podia ter ganhado o jogo se tivesse aproveitado um pouco melhor as chances que teve de fazer o gol. Agora analisando individualmente cada jogador. O Lingard fez uma baita partida, cara, uma baita partida. Ele não sentiu altitude, eu fiquei até impressionado com isso, cara. O cara nunca jogou na altitude, não sentiu, ele tava dando pique nos 35 do segundo tempo, tentando, fazendo jogada, botando para correr em cima dos caras. Ele é um jogador que simplifica bastante a jogada. Eu achei uma puta partida do Lingard. Até o Fernando Diniz falou que foi a melhor partida dele, né, com a camisa do Corinthians, e eu concordo, foi uma baita de uma partida do Lingard. Outro que fez uma partida abaixo é o Yuri Alberto, cara. Nos últimos jogos, o Yuri Alberto vem fazendo partidas muito abaixo, mas esse jogo em específico foi muito, muito abaixo. Não sei se ele sentiu a altitude, porque ele também não estava conseguindo dar os piques dele, e como ele tem dificuldade técnica. É absurdo como o Yuri Alberto tem a dificuldade técnica com a bola, dificuldade de domínio, dificuldade de dar seguimento às jogadas. Ele era praticamente um cemitério de jogadas em campo. Toda bola que ia nele, ele errava. Ele perdia a bola, o Corinthians tomava contra-ataque. Ele desmontava todas as jogadas do Corinthians. Todas, todas. As únicas jogadas que o Yuri Alberto não desmanchava eram as jogadas que jogavam na frente para ele correr. Porque aquela que ele precisa dominar a bola para dar seguimento ou dar um passe de primeira, ele erra todas. E isso vem acontecendo em vários jogos, mas nesse jogo foi pior. Pior. Que partida horrorosa do Yuri Alberto. Que partida horrorosa. O que me incomoda no Yuri, cara, é como ele dificulta a jogada para ele, cara. Tem hora que ele recebe uma bola em boas condições, com um bom ângulo para chutar, ele leva ela até perder o ângulo para chutar. Cara, não faz sentido isso. Às vezes ele tem uma boa oportunidade de dar um passe para dentro da área com bastante ângulo, ele leva ela até perder o ângulo para dar o toque. A mesma coisa na hora da finalização. Ele tira o ângulo dele, eu fico impressionado com isso, cara. Tem hora que ele pega a bola livre, que ele tem bastante velocidade para ele correr em diagonal, para abrir o ângulo para chutar, ele corre para fora, fechando o ângulo, facilitando o trabalho do zagueiro. Eu não entendo isso, cara. Como é que pode? Não é só nesse jogo na altitude, não. Nos outros jogos, contra o Mirassol, ele teve uma chance dessa, com ângulo claro para ele levar ela e chutar. Ele levou ela assim, chutou, fraco, o Walter fez a defesa. Nesse jogo, mesma coisa. Acho que no jogo contra o Peñarol também. Várias vezes ele faz essa jogada, que ele tá com o ângulo aberto, perde o ângulo para chutar. Não entendo isso, cara. Pô, outra coisa que me incomoda muito no Yuri, cara, é a dificuldade que ele tem para dominar uma bola. Eu fico impressionado com isso, cara. Como é que pode? Às vezes vem uma bola, ele tá sozinho para ele dominar e dar continuidade à jogada, ele erra o domínio, ou ele se atrapalha com a bola e dificulta a jogada dele mesmo, porque ele domina a bola muito longa, assim, bate nele, corre a bola, o zagueiro vem curto, ele já perde a bola. Cara, e muitas vezes eu vejo ele fazer isso no jogo, como isso atrapalha o Corinthians, cara. Eu fico impressionado com isso. Uma jogada, acho que foi no primeiro tempo, que o Lingard joga para ele por cima, assim, ó, pra ele sair na frente do gol se ele dominasse certo a bola. Pra ele dominar no peito e sair na frente do gol. Ele domina, parece que tem um peito de pau. A bola bate e escorre muito, muito. Parece que bateu no muro a bola. Ele assim, puf, correu pra frente. Ele perdeu a chance de sair na frente do gol. Em muitos momentos ele tem erros técnicos que atrapalham demais, demais as jogadas. Mata muita jogada por conta desses erros técnicos. E o André, eu não sei o que aconteceu. Desde aquelas expulsão, ele não jogou mais bola. Não jogou mais bola. Eu até ia falar desde aquela negociação frustrada com o Milan, mas ele até depois daquilo ele jogou em jogos bem. Mas depois daquela primeira expulsão contra o Palmeiras, que foi a primeira expulsão dele, né? Foi contra o Palmeiras, cara, sumiu o André. O André não consegue mais acertar um passe de lado, não consegue proteger a bola. Quantas bolas nesse jogo ele perdeu e armou contra-ataque. Como o André tem estado abaixo nessas últimas partidas. Ele só não é banco por enquanto ainda porque os outros que concorrem com ele, Matheus Pereira, o Alan, o Charles, estão mal. Se tivesse alguém minimamente bem, o André iria para o banco. Não sei se ele não vai para o banco no jogo contra o São Paulo. As atuações dele ultimamente têm me irritado muito, muito abaixo tecnicamente. E ele é um baita de um jogador. Não sei o que está acontecendo com ele, mas ele tá muito mal. Muito mal mesmo. Nesse jogo ele até foi o primeiro a sair porque não dava, cara. Não dava. Ele errava tudo que ele tentava. Comenta aqui o que você achou do jogo do Corinthians. Você achou que o Corinthians jogou bem ontem? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para que sempre que eu postar vídeo novo aqui, você receba a notificação.
Valeu, até a próxima.